Não adianta exigir respeito de quem não respeita nem a si mesmo. Fala mestre, aqui é o Thiago Burigato e seja bem-vindo à live número 3 de reflexões sobre as reflexões, os textos que eu posto no Instagram. Então, para você entender, eu posto uma frase no Instagram de algum conceito prático que esteja relacionado ao quê? Aos nossos relacionamentos diários, a como a gente lida com as pessoas, como as pessoas lidam com a gente. E aí eu publico um texto explicando essa frase. E agora eu estou me aprofundando nesses textos através de lives aqui. E essa é a número 3, beleza? E para você escolher um texto, para eu vir aqui falar ao vivo com vocês sobre esse texto e inclusive responder dúvidas sobre aquele texto, vai lá naquele texto que você quer que eu fale, comenta hashtag live do Burigato e coloca a sua dúvida junto naquele comentário. Inclusive hoje eu vou comentar 2 dúvidas que foram enviadas dessa forma. A pessoa comentou hashtag live do Burigato e colocou lá a dúvida. Então vai no texto que você quer que eu fale, coloca lá hashtag live do Burigato com a sua dúvida para nas próximas lives eu abordar isso aí, beleza? Sejam bem-vindos, a Silsa tá aí, Márcio, sejam todos muito bem-vindos. Tem mais gente aí, né? Me dê aí seu boa tarde, sabadão, tô aqui fazendo essa live para vocês. E vamos lá, vamos começar então. Aliás, eu falei, até vou corrigir, né? Eu falo boa tarde, mas pô, pode ser bom dia, pode ser boa noite, depende, né? Não sei que horas você vai assistir essa live e nem que horas você vai estar vendo isso daí. Então tá aí dito todos os períodos do dia. Vamos começar então, ó. O texto que eu vou falar agora é: não adianta exigir respeito de quem não respeita nem a si mesmo. E essa é uma tremenda, é um conceito fundamental, porque vamos colocar que é pela falta de respeito que os relacionamentos quebram, que os relacionamentos tornam-se muito difíceis, né? E aí, leia o texto, tá? Thiago, não li, tô vendo a live agora. Então beleza, não tem problema, assista a live ou assista o vídeo, mas depois vai lá, leia o texto, volta aqui, faz essa reflexão que vai fazer toda a diferença, tá? Mas qual que é a ideia principal? Qual é a ideia central do texto? A ideia central é que é o seguinte: quando nós somos desrespeitados, a gente geralmente tende a focar na ação da pessoa, certo? Agora, vamos lá, será que isso é o mais inteligente? Talvez sim, talvez não. O que eu quero te ajudar a refletir é que você precisa observar se a atitude daquela pessoa em relação a você, na verdade, não tem raízes mais profundas. Como, por exemplo, na sua concepção ela está te desrespeitando, certo? Agora você olha para a vida dela com um pouco mais de desapego e você observa que essa mesma atitude que você considera desrespeito, para ela não é. Por quê? Porque ela faz isso com ela mesma, ou ela permite que outras pessoas façam com ela aquele tipo de coisa. Então, sei lá, vamos pegar uma coisa simples, vamos supor que uma brincadeira específica para você é uma falta de respeito, mas essa mesma pessoa aceita e faz isso com outras pessoas. Então, qual é o ponto? Não adianta exigir respeito de quem não respeita nem a si mesmo, tá? Então, o ponto crucial, a ideia principal é você olhar para raízes um pouco mais profundas, ter muito mais, vamos colocar assim, mais know-how, mais conhecimento para lidar com essa situação. E aí, você aprofunda no término do texto, que é onde eu falo o quê? Que aí você não leva para o pessoal, você entende que o tratamento que a pessoa te dá está muito vinculado às experiências dela, está muito vinculada a outras pré-concepções que ela já tem, e aí você não leva para o pessoal, porque quando a gente é desrespeitado, a gente tende a pensar assim: puta, eu não mereço esse tipo de tratamento, puta, isso é injusto e tudo mais, eu não fiz nada para merecer isso. E sim, talvez seja tudo isso verdade, mas não está ligado com a raiz do problema, que é a própria concepção da pessoa, a forma como ela enxerga. Então, primeiro entenda que quando você se sente desrespeitado, você precisa olhar para a vida daquela pessoa e entender se ela mesma não se desrespeita. E isso se conecta, esses dias eu indiquei lá no meu canal um livro chamado 12 Regras para a Vida. E se eu não me engano, a regra número 2 comece a cuidar de si mesmo como você cuida de alguém sob sua responsabilidade. E aí o Jordan Peterson fala o quê? Ele fala basicamente que nós cuidamos muitas vezes mais de coisas que nem são tão importantes. Sei lá, vamos supor, talvez eu cuide melhor da minha guitarra do que eu cuide de mim mesmo, né? Sacou? Sei lá, talvez, por exemplo, eu não me exercite, eu não medite, eu não cuide do meu corpo, da minha mente, de uma série de coisas, mas a minha guitarra tá sempre enceradinha, tá sempre guardada no case dela, certo? Ou, por exemplo, um pai que cuida muito do filho, mas ignora a sua própria saúde e por aí vai, né? Então isso é muito interessante. Olha para a pessoa, primeiro, se ela se respeita naquele conceito, para que depois você analise a atitude dela com você, certo? Então isso é o ponto do texto, tá? E tá bem explicado lá. E eu acredito que agora você tem mais ferramentas para lidar com isso.
E aí eu recebi 2 perguntas sobre esse texto. A primeira pergunta da hashtag live do Burigato foi a seguinte: então a culpa não é 100% minha de como eu sou tratado? Não! Claro que não. Olha, talvez, eu não sei se você é novo ou nova no campo da autoajuda, né? Mas quando você começa a ler, principalmente esses textos, ou melhor, esses livros um pouco mais superficiais e que tem o seu lugar sim, que é para introduzir a gente muitas vezes no campo da reflexão, da compreensão do ser humano, muito se fala sobre a autorresponsabilidade, sobre assumir a responsabilidade. Agora, olha só que interessante. A pergunta é diferente do que eu acabei de falar e do que provavelmente está escrito nesses textos, que é: culpa é uma coisa, responsabilidade é outra coisa. Ou seja, a culpa talvez seja sua, talvez seja da outra pessoa ou qualquer outra circunstância. A responsabilidade é sua. Então, por exemplo, mais uma vez, indo para um outro lado, para um outro texto até que eu já publiquei. Mostre aos outros como você quer ser tratado através de atitudes e não de palavras. O que essa frase quer dizer? Ela quer dizer que é o seguinte: a culpa de como eu sou tratado pode ser da outra pessoa, pode ser de qualquer circunstância, mas a responsabilidade por como eu serei tratado dali em diante é totalmente minha. Então por isso eu falo do se afastar, ou do mudar, ou do fazer alguma coisa, ou do não levar por pessoal, ou do entender as raízes, porque a responsabilidade é sua, mas a culpa não. Então olha só que interessante a diferença de conceitos. Quando você para de se culpar, porque a culpa você pode começar a se autopunir, falar: meu Deus, eu não mereço, o que eu fiz para acontecer isso? E essa é uma grande forma de ser manipulado. Quando você incute a culpa na pessoa, por exemplo, eu te trato assim por sua culpa, porque você age assim ou porque é assim, assim, assado. Quando você assume a culpa da parada, você se autopune. Agora, quando você assume a responsabilidade da coisa, você se empodera, você se sente mais confiante, porque você entende que só depende de você para que aquilo seja diferente. E aí, é claro, existem N possibilidades. Se afastar, tentar conversar com a pessoa e por aí vai. Mas não é o ponto do texto em si e nem o ponto da live aqui, beleza? Mas confirmando a resposta, porque eu já vou responder uma outra pergunta que vai ajudar no que eu acabei de falar. Então a culpa não é 100% minha? Não, mas a responsabilidade é, certo? Assuma a responsabilidade. Por quê? Porque ninguém vai fazer isso por você. Beleza? Então assim, isso é muito importante que eu vou falar. Para de querer que o seu relacionamento melhore do nada. Sabe aquelas pessoas que começam um relacionamento errado? Ah, o tempo conserta. O tempo, desculpa a palavra, o tempo não conserta porra nenhuma, certo? O que conserta é a sua atitude em relação a isso. Beleza? Tranquilo? E eu sei que tem gente que já reclamou, pouquíssimas pessoas, sei lá, 3, 4, do meu linguajar, de eu falar gira, de eu falar, poxa, pelo amor de Deus, foca no conteúdo, que é muito mais importante, tá certo? E essa é a minha forma de comunicar, acho que eu preciso ser autêntico em relação a isso, tá bom? Certo? Então o tempo não muda, o que muda são as suas atitudes em relação a isso. Segunda pergunta que eu recebi: e quando diz respeito é de quem amamos? Eu me importo com a pessoa e não com as atitudes. Olha só que interessante. Então tá. Quando de respeito, o desrespeito é de quem amamos. Vamos lá. Quando a gente não se importa com alguém, vamos lá. A maioria dos meus conteúdos, quando eu publico, por exemplo, isso aí é difícil de aplicar, e eu reconheço isso. Mas quando eu publico, as pessoas, mas e quando eu me importo com a pessoa? E quando não dá pra me afastar? Poxa, é exatamente sobre isso que eu tô falando, é exatamente sobre esse dilema que eu tô falando. Porque quando eu não me importo com a pessoa, né, por exemplo, quando não vem de alguém que eu amo, eu não tô nem aí. Eu paro, eu não me relaciono mais com essa pessoa, por exemplo. Eu não me importo com ela. Então eu não vou ficar remoendo aquilo lá, sacou? Eu tenho que entender, peraí, eu não me importo com essa pessoa, então por que eu tô me importando com a atitude dela comigo? Não faz sentido. Então só isso já pode te trazer leveza. Então o dilema de fato é quando a gente se importa. Então é aplicar o texto. É aplicar o texto, porque é ali que mora o grande dilema, sacou? Mas vamos lá. Quando diz respeito de quem a gente ama, é aí que você tem que fazer exatamente o que eu acabei de falar. É aí que você tem que olhar para a raiz do problema. É aí que você tem que olhar para como ela está se tratando. Porque imagina só, eu me importo com a pessoa, só que se eu só foco na atitude dela comigo, talvez ela me enxergue como uma pessoa egoísta e aí por isso ela esteja me tratando mal.
Sacou? Por quê? Porque ele enxerga que eu, na verdade, estou destratando. E quantas vezes, por exemplo, você numa briga de relacionamento, já aconteceu de, no meio de uma briga e tudo mais, alguém falar assim pra você: você só se importa com você mesmo, você só se importa com o que acontece com você. Quando isso está acontecendo, é porque dentro desse texto, dentro desse conceito que nós estamos falando, você só está preocupado com a própria atitude. E olha só que interessante, na própria pergunta diz: eu me importo com a pessoa e não com as atitudes. Poxa, então esse texto você não tem que se ligar, não se importar, porque esse texto eu estou dizendo sobre as atitudes da pessoa. Sacou? Se você não se importa com isso, legal, você já está à frente. Você já, poxa, legal, eu não me importo com as atitudes dela. Então você tem que olhar para uma outra face, por um outro ponto, aonde essa pessoa tá colhendo problemas. Teve até um comentário muito interessante que se conecta com um vídeo que eu publiquei no meu canal um tempo atrás, que é como ver o lado bom das pessoas. E como eu vejo o lado bom das pessoas? Eu compreendo, por exemplo, que talvez essa pessoa esteja me tratando mal porque ela não comeu, porque ela não dormiu bem, porque ela tá com algum problema. Não é? Então se você diz aqui pra mim como, eu me importo com a pessoa e não com a atitude, então dane-se, você não tem problema nenhum. O que você tem na verdade é a possibilidade de ajudar aquela pessoa. Então você vai sentar com ela e você vai falar: poxa, tudo bem, eu vi que você, enfim, tá meio triste, tá meio blá, blá, blá. E aí você vai mostrando pra ela talvez, tá? Mas aí é outro assunto, né? Que seria como ajudar uma pessoa, como mudar uma pessoa, que não é especificamente o ponto do texto, né? O ponto do texto é você olhar para atitudes que te incomodam. Por isso que eu estou dizendo que essa pergunta ela vai um pouco além do que a gente está falando ali, mas muito interessante, e deixe qualquer pergunta que você quiser, tá? Que eu vou fazer essa separação e vou trazer aqui o conceito para vocês. Mas o ponto importante é esse, tá? O mais importante é você olhar para a questão. Então tá, não me importo com a atitude? Ótimo, então não tenho problema nenhum. Agora, qual é o ponto? Eu vou ajudar essa pessoa. Por quê? Porque eu a amo. A sua pergunta responde a própria pergunta. Sacou? Então essas foram as reflexões sobre o texto. Não adianta exigir respeito de quem não respeita nem a si mesmo. Gostou? Quer mais? Vai lá no texto que você mais curtiu, comenta #live do Burigato, coloca a tua dúvida que eu tô anotando todas e tô trazendo aqui para que a gente responda. E óbvio, quando uma coisa começa, tem poucas perguntas, então aproveita a onda. Ainda tem poucas perguntas e então as chances de eu responder você é gigantesca. Agora, se você deixar para perguntar quando tiver bombando esse novo programa, esse novo canal, essa nova forma de conteúdo aqui, aí talvez a sua pergunta fique de fora. Então aproveita. Comenta, #live do Burigato, porque senão vai ser um comentário aleatório para mim, né? Comenta #live do Burigato e bota lá a tua dúvida. E me diga, claro, se vocês curtiram essa live. Se vocês curtiram, compartilha com as pessoas que merecem ouvir esse conteúdo. Beleza? Então é isso. Beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado pela participação no sabadão à tarde. E se você está assistindo gravada, beijo no seu coração também, porque você pode estar assistindo de manhã, de tarde, de noite, não importa. O que importa é o conteúdo, é você pegar esse conteúdo, é você aplicar e, como várias mensagens que eu recebo, ter a vida melhor e relacionamentos melhores. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até a próxima live.